Essa cidade já foi considerada a capital do mundo, tá no top 10 cidades que mais recebem turistas e talvez você já tenha ouvido falar de um outro nome que ela teve, tipo Constantinopla. Bem-vindo a Istambul! Estamos começando nossa série aqui na Turquia, nosso 15º país. Dos últimos meses a gente está viajando pelo leste europeu, então basicamente todo lugar que a gente passava tinha referência para os turcos. E isso despertou nossa curiosidade de vir conhecer como é a Turquia. E falando especificamente de Istambul, é uma cidade diferente de tudo que a gente já viu. A palavra que tem definido ela pra gente é muito. É muita gente, é muita loja, é muito antigo e é muito bonito. Muito bonito. Então no vídeo de hoje a gente vai dar um rolê por aqui e mostrar o que tem pra fazer nessa cidade incrível. E estamos começando o vídeo de hoje na Praça Sultanahmet, que ela tá no meio das duas coisas principais que tem aqui. A Santa Sofia E a Mesquita Azul. e a Mesquita Azul, que é enorme de alegria. Tá feliz em ver a Mesquita Nossa, Azul? ela é muito bonita. É enorme. Não, essa praça é absurda. Além das duas mesquitas, ainda tem outros domos em volta que a gente não sabe o que é exatamente. Esse daqui é uma casa de banho, Incrível, né? é. E vamos entrar na Mesquita Azul. Com certeza você vai ouvir bastante falar das mesquitas de Istambul, porque aqui tem mais de 3 mil. Mais 3.000 mesquitas. Mais 3 mil mesquitas, é muito mesquita. E um dos pontos que vale falar é que aqui a população da Turquia é de grande maioria muçulmana e islâmica. Então, para Bia entrar na mesquita, ela precisa cobrir o cabelo. Mas é muito grande, é absurdo. E o dia tá muito bonito hoje, então não sei se o azul ou o mármore brilha mais, mas fica muito bonito. É legal que se você não tiver um lenço para cobrir a cabeça, eles emprestam aqui. Meu Deus, é enorme. Nossa, e o teto é todo trabalhado. Meu Deus. É muito detalhe. É absurdo. Nunca tinha reparado ou pensado como esse lustre enorme aqui ficava preso, mas tem muita corrente que desce lá de cima. E ele é muito grande. Acho que grandioso é a palavra. E a razão para a Mesquita Azul chamar Mesquita Azul é porque vários dos azulejos que eles usaram para decorar o teto são com detalhes azuis. Então, mas tem muito mais cor que azul. Então. Sim, não. Eu tava esperando muito mais azul. Mas nossa, é absurdo. Tem vários tons de azul, alguns mais claros também. O que eu tô achando incrível é que tá tudo muito novo. Acho que a gente viu o vídeo alguns meses atrás, anos atrás, e tava tudo sempre em reforma. Mas pelo visto a reforma tá quase acabando. Você vê algumas coisas ali cobertas e tudo mais, mas todo o resto parece muito novo, muito novo. Então ela foi reformada recentemente. E agora, acho que janeiro de 2024, caramba, todo o teto tá liberado praticamente. Né? E uma grande diferença entre das mesquitas com outras igrejas que a gente já visitou, tipo as cristãs, as ortodoxas, católicas, é que não tem imagem de santos, não tem imagem de humanos, mas padrões, escritos, flores. Não tem um canto dessa mesquita que não tenha decoração. Tudo tá absurdamente Se não é pintado, é uma pedra de mármore muito bonita. Nossa, sim, incrível. De fora, eu acho que o que mais chama atenção é o domo enorme que tem aqui, que esse aqui é o principal. A arquitetura que eles usaram eram semidomos que suportam esse domo principal. Então, tem esse aqui, aí a gente vê que tem meios domos aqui em volta, e embaixo deles tem mais domos. Meios domos, né? É. Eu sempre achei que era dividido, sei lá, você ia até que ia ter umas salinhas menores, mas não, do lado de fora é tudo uma coisa só. Uma coisa só, absurdo.
Então é muito interessante tanto não só a decoração, mas a arquitetura. A que eles engenharia da usaram, arquitetura aqui, né? Essa daqui talvez não foi renovada, porque ela tem umas marcas um pouco mais desgastadas, umas partes talvez um pouco mais de umidade, mas ainda assim é bem bonito, mesmo sendo talvez uma não renovada. E dando um contexto histórico daqui, essa mesquita é do século XVII, então ela foi construída na época do Império Otomano. E ela se destaca muito porque ela tem 6 minaretes, que são essas torres pontudas que tem em mesquitas. E os minaretes são usados para chamar os fiéis para oração e também proclamar algumas palavras em relação à grandeza do Deus, de Alá no caso. Antigamente era uma pessoa que subia até a parte de cima, não sei se subia até a de cima, até o terceiro andar ali. Mas era uma pessoa que subia lá para fazer a chamada para oração. Hoje em dia tem alto-falante. Imagina, você tem que subir todas as escadas e eles... 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. E inclusive à noite. Imagina o frio. A iluminação desse negócio. Sim. E como eu estava dizendo, aqui a Mesquita Azul tem 6 minaretes. E o normal é de 2 a 4. A Santa Sofia tem 4 e essa daqui tem 6. E tem algumas lendas que tentam explicar por que aqui tem 6. E uma delas é que, quando o sultão foi encomendar essa mesquita, ele falou que queria um minarete de ouro, que escreve assim, Altin. Provavelmente a pronúncia é toda errada, mas vocês abstraem. E o arquiteto entendeu Alt, que significa 6. Então, quando ele foi fazer a mesquita, ele colocou 6 minaretes em vez de minarete de ouro. Eu acho meio difícil, mas é uma boa história. Eu gosto dessa história. É muito parecido. Eu também confundi a hora. A hora que eu vi a história, eu falei, não, mas você tá falando as duas palavras iguais. Né? Não, é diferente. Mas 6 ficou bonito. E aí, a primeira vez que você entrou numa mesquita, o que você achou? Nossa, eu achei absurdo. Depois de entrar em 7.000 igrejas? Eu tenho a impressão que toda igreja que eu entro eu fico abismada, mas aqui era tanta decoração, era tanto desenho, era tão decorado. Nossa, absurdo. E é muito grande também, nem sei a altura do domo maior. 53 metros, talvez. É absurdo, grandioso é a palavra. Grandioso. E uma curiosidade que tem aqui na porta é que tem uma corrente. Eu imagino que deixaram ela pelos motivos históricos. Só o sultão era permitido entrar nessa parte a cavalo. Então a corrente forçava ele a fazer uma reverência quando ele estava entrando na mesquita, para manter a humildade dele. E logo aqui na saída da Mesquita Azul, e a gente já chega no próximo ponto turístico daqui de Istambul, que é o hipódromo. Que na verdade você tem que usar mais a imaginação do que qualquer coisa aqui, porque aqui é onde ficava o hipódromo da época que Istambul chamava Constantinopla. Hoje em dia não tem mais nada a não ser alguns pontos que estão no mesmo lugar que era o hipódromo. Vamos lá no primeiro, que é uma fonte mó bonita. E essa aqui atrás de mim é a fonte alemã. Vocês podem ver. Tem cara de alemã, Tem muito né? cara de alemã. Nossa, eu também acho. Mas enfim, foi um presente do então Kaiser Guilherme II da Alemanha, lá pelo ano de 1899, porque eles queriam estreitar laços, enfim, fazer negócios. Então o Kaiser acabou construindo essa fonte na Alemanha e mandando ela pra cá, que ela foi terminar em 1901. E no lugar dessa fonte, na época do hipódromo, tinha o portão. Ficava ali na frente e o fim do hipódromo é lá na frente, onde está o obelisco. E falando um pouco mais do hipódromo, então ele é da época de Constantinopla. Era a época dos bizantinos, então eles faziam corridas de biga, com cavalos e tal. E quando o Império Otomano tomou toda essa região, eles não era muito esse estilo deles ali. Então acabou que eles destruíram tudo que tinha aqui, então as arquibancadas, tudo que tinha do hipódromo em si. E eles usavam aqui para treinar os cavalos no final. E logo aqui no fim a gente tem o obelisco egípcio. A fonte ali atrás foi um presente dos alemães, então talvez esse aqui fosse um presente dos egípcios? Não. Ela foi roubada no século IV, enfim, quase tudo fazia parte do Império Romano, então eles trouxeram... Deve ser difícil roubar um negócio desse. Não, era muito pesada, era muito tonelada, ela era bem maior do que essa, tanto que ela tá no pedestal. Ela foi cortada e estima-se também que ela perdeu vários pedaços durante o transporte. Cortaram ela lá no Egito, trouxeram ela pelo Nilo até chegar aqui, em Constantinopla. Ela fez uma baita de uma viagem. Realmente, estavam muito motivados que a gente quer trazer esse treco pra cá. E o que eu acho engraçado é que a galera daquela não devia ter medo de maldição, Então, essas coisas, né? Tipo, você vai roubar um negócio desse do Egito.
E essa daqui é a coisa mais antiga que você vai encontrar aqui em Istambul. Ela foi erguida pelo faraó em 1500 a.C. A base dela é romana, então aqui tem várias pessoas, alguns dá pra ver ele segurando alguns instrumentos e, pelo que a gente estava vendo, do meio aqui é o imperador. Ele está segurando uma coroa de louro que embaixo é uma multidão e ele está premiando a pessoa que ganhou, tipo, a corrida de biga. Lembrando que aqui era um hipódromo, então tem esse link entre o hipódromo e o pedestal. De Santa Sofia. E ela tem uma história bem inusitada, que ela foi construída no século VI, lá na época do Império Bizantino, para ser uma igreja ortodoxa. Só que 10 séculos depois, quando ela foi tomada pelo Império Otomano, ela virou uma mesquita. Séculos e séculos depois, mais ou menos em 1930, ela foi transformada em museu e em 2020 ela voltou a ser mesquita. É uma igreja barra mesquita que passou por muita coisa, então é incrível. E nessa de vira igreja, vira mesquita, enfim, quando ela era igreja tem vários santos, tem vários mosaicos muito bonitos lá dentro. Mas que nem a gente falou, no islamismo você não cultua santos, nem rostos de homens, assim. Então o que aconteceu é que hoje, onde tinha os mosaicos, eles tamparam. E talvez vocês estejam pensando, ah, mas é uma mesquita que tem nome de santa, mas na verdade a tradução de Santa Sofia é Holy Wisdom, então é sabedoria sagrada. E foi só por isso que os otomanos mantiveram o nome dela como Santa Sofia, Águia Sofia, na língua deles, e não teve que mudar. Mas você deve estar se perguntando, nossa, mas vocês estão falando tanto e não entra lá e mostra como que é lá dentro. Então, tem um porém, é que a gente chegou uma semana atrasado aqui em Istambul, que ela era gratuita para se entrar. A partir de semana passada ela mudou o valor e fica 50 euros para nós dois entrar lá. E eu acho que falando um pouco mais do contexto, acho que daqui a gente está vendo na Turquia nesses 3, 4 dias que a gente está aqui, é que tá tudo muito diferente. A inflação na Turquia tem batido em 2023 60%, então o preço de tudo que a gente viu em vídeo, fotos de meses atrás mudou bastante. E isso tem causado a mudança de preço constante de várias coisas aqui. Isso impacta tanto a alimentação, hospedagem, a gente nem se fala. No final do ano passado, a Turquia aprovou uma lei que inviabiliza praticamente quase todos os Airbnbs de funcionarem. Vários Airbnbs que a gente já tinha agendado foram cancelados, a gente teve que remarcar outros. E a gente fala muito em relação ao que impacta a gente, impacta no turismo. Acho que realmente no dia a dia das pessoas o impacto é muito superior a isso. Então realmente nas comidas, na moradia aqui da cidade, tem impactado muito. Então inclusive a lei do Airbnb foi justamente para conter a inflação nos preços dos imóveis. E a gente veio num lugar que a gente recebeu uma recomendação e parece bem local. É numa ruazinha bem paralela ali. Bem escondida. E assim, já tá metade do preço do que a gente tinha visto em outros lugares mais próximos da parte turística. Então, A gente bastante viu diferença. 2 quarteirões já Sim. ficou metade do preço. E o lugar aqui é bem pequenininho. Então tem uma mesinha, eu aqui, a Bia, tem uma mesa atrás dela e fogão do lado. Galera fazendo. Mas o que sai de kebab daqui é impressionante. Enquanto a gente sentou aqui já deve ter saído uns 15. A galera aqui faz bastante. Tem bastante gente lá fora pedindo e levando pra casa. A gente pegou 2 kebabs. Tem bastante coentro, cebola, alface, tem várias coisas aqui que eu filmei, mas nem lembro mais. E a gente pegou 2 sabores. A gente pegou o de carne, esse é apimentado e o da Bia não. E vamos ver. Ah, tá quentinha. O tempero da carne é bem leve, acho que até bem menos do que a gente estava acostumado na Romênia e na Bulgária, mas ela é muito saborosa, ela é bem suculenta. E morde um desse aqui pra gente ver. Pimentão. Pimentão. Top. Tá bem macio? Bem suculento. Eu ia mordendo assim, eu olhei pro lado assim. Tinha um monte de gente olhando encarando a Eu gente. tava encarando, olhando assim, eu falei, tem alguma coisa errada eu tô fazendo. Aí o cara chegou aqui e falou, não, dá uma licencinha aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar como faz.
Muito bom, né? Maravilhoso. Eu que não gosto de comer, então esse daí é mó bom. Nossa, bom demais. Nossa, tava muito bom. Gostei. É absurdamente bom. E uma coisa que você vai ver bastante é a casa de câmbio. De todos os possíveis. E obviamente que a conversão deles é bem alta. Lá no restaurante que a gente comeu agora, a gente pagou em dinheiro, porque não são todos os restaurantes que aceitam, principalmente esses menores. A gente sempre anda com um pouco de dinheiro, porque a gente sabe que se a gente for num restaurante mais local, algum comércio mais local, não vai ter como pagar com cartão. Mas no geral aqui em Istambul tem funcionado muito bem o cartão da Wise, então a gente tem usado ele para comer nos restaurantes, comprar alguma coisa, enfim, mercado, aplicativos. Comprar bilhete do metrô. Comprar o bilhete do metrô, a gente usou ele também. Então assim, é bom ter um pouco de dinheiro, principalmente se você for nesses lugares que não aceitam cartão. Em vários lugares aqui de Istambul tem esses carrinhos que vendem esse pão, que é redondinho. E esse aqui tem até um forninho para esquentar. Já pegar um com Nutella. Um só? Um só. E a gente pegou esse simit, parece um pãozinho, tipo um bagel, só que ele é cheio de semente de gergelim e obviamente esse é com Nutella e tá um pouco quentinho. Muito bom isso aqui. Bom? Muito bom. Ele é muito crocante por fora e por dentro é bem macio. E com Nutella fica perfeito. Inclusive, a gente está atrás de uma mesquita. É um som muito comum aqui em Istambul porque 3.000 mesquitas. O que eles falam no alto-falante, que eles estão cantando agora, é convidando a galera para oração e também falando palavras de grandiosidade de Deus, de Allah no caso. Eles cantam, contam alguns fatos e ainda convidam a galera para ir para oração. E agora estamos chegando num dos lugares que foi eleito o lugar mais visitado do mundo. Do mundo inteiro, né? Por turistas, com 90 milhões de pessoas no ano, que é o Gran Bazar. E aqui na estrutura já tem até o ano dele, 1461. Então é um dos prédios mais antigos que existem aqui. E esse mercado, o Gran Bazar, ele é tão famoso porque ele é um dos shoppings cobertos mais antigos que existe no mundo. Ele aqui foi construído no século XV e a cidade de Istambul está dividida entre o continente europeu e o continente asiático. Então dá para imaginar porque que era uma cidade super importante para comércio. Até hoje, Sim. Nossa Senhora. Tecidos, especiarias, Sim. Enfim, o comércio rolava solto aqui. Tudo que tinha que chegar na Europa meio que passava por aqui. Até Napoleão já falou que se o mundo se juntasse e virasse um só, Istambul seria a capital, dado a posição geográfica, tanto da Europa, da Ásia, da África, enfim. Sim. A posição de Istambul é muito privilegiada. E até por isso que o Gran Bazar ele é tão conhecido, porque meio que tudo que passava por Istambul provavelmente era vendido aqui e até hoje. Vende tudo aqui. Então se você quiser joia, se quiser roupa, se quiser roupa falsa, se quiser comida, se quiser doce, se quiser especiarias, é muita coisa. E é muita coisa, é muita gente. Abrindo um parênteses, uma das coisas que Istambul é famoso, além de tudo que a gente falou turisticamente, é que Istambul também é uma das capitais de pessoas que vêm fazer cirurgia de implante de cabelo. Então a gente vê toda hora algumas pessoas passando com umas fatias assim, porque eles vieram aqui fazer o transplante. Então, se não me engano, é um dos lugares mais baratos do mundo para você fazer isso. Sim, aqui a Turquia é bem famosa pelo turismo médico. Muita gente vem fazer implante capilar, muita gente vem fazer aquela cirurgia do nariz, fazer coisa no cabelo, porque é bem mais barato que nos Estados Unidos. Então, tipo, colocar extensão, Mega já ouvi hair. falar também. Então, turismo diferente. Aqui são mais de 4.000 lojas, se eu não me engano. Sim, 60 ruas. São 60 ruas dentro desse shopping. Nossa, e o teto daqui é muito bonito. Ele tá todo restaurado, novinho. Então, para um lugar de 600 anos quase, Nossa, olha isso, que bonito. bem bonito. Incrível.
Muito olho grego, quer dizer. Então, aí vem uma outra história. O olho grego não é grego, ele é turco. Aqui eles chamam de o seguro de vida mais barato da Turquia. Eles dão um olho grego para criança quando ela é pequena. Então já espanta mal olhado, protege a casa, protege tudo. E uma das coisas que você pode perceber daqui é que nada tem preço. Sim. Nada. Nada. Se você achar alguma coisa com preço, geralmente são coisas muito específicas, assim. Ah, camiseta de 25 euros. Exato. Pomegranate tea, rose tea. Nossa, o cheiro é muito bom. This is like cream, Peixe? little bit cream with pistachio. Okay. Nutella, Snickers, pistachio with honey, pomegranate with honey, almond with cream, almond with fake gold. She loves pistachio. You can try it behind you. The first one from the right, this is pistachio with sesame and honey, and this is normal pistachio but without shell. Vai, vai. E finalmente. A gente já queria comprar, Sim. então a gente só tava esperando achar alguém pra falar, vamos. E esse tio tava mó, ele Mó foi na mó paz simpático, ali. ele falou, Sim. e você quer experimentar isso aqui? Esse ele realmente não parava de cortar coisa. Nossa, a gente comeu mais do que a gente comprou, basicamente. Ficou 220 liras, esse pacotinho com 300 gramas de doce. Nossa, tem muito aqui. Tem bastante, é bem Nossa, gostoso. top demais. E ele foi explicando o que era com pistache e tal. E a gente tava meio receoso de entrar numa loja dessa porque a gente nada tem preço aqui, né? Então. Até lá tinha escrito, né? Mas você viu como funciona, né? Tipo, eles te oferecem um na rua. Aí ele fala, não, mas vem aqui, ó, deixa eu explicar isso aqui. Ele deu um chazinho pra gente. O chá era muito bom. Nossa, o chá era sensacional. O chá era muito bom, aí ele começou a cortar um monte daqui, não, Turkish Delight, pistacho, e esse daqui. E vários tipos de pistache, e isso aqui é bom. Essa semente é daqui, esse outro é daqui. E a gente pegou basicamente Turkish Delight. É como se fosse uma geleia, é uma goma, um formato de cubinho. E aí tem de vários sabores, a gente pegou misturado, acho. E aí tinha a versão sem nada e a versão com pistache que a gente pegou. E uma outra que é um Turkish Delight mais chiquezinho, talvez. Que ele vem uma pasta de pistache dentro e pistaches por fora. E tava muito bom, esse foi esse que a gente provou, né? Sensacional. Uma das coisas mais incríveis que a gente viu ali é realmente uma moça, ela tava fazendo o tapete na mão ali, tecendo, tudo mais. E a gente foi perguntar pro cara, ele falou, não, cara, demora 1 ano pra ela terminar um tapetezinho desse, mas é muito poucos que fazem manual aqui na Turquia. Hoje em dia tudo ninguém mais pronto, quer fazer né? esse trabalho, Sim. pelo que ele contou. E também é muito demorado. Então, boa parte é feita por tecelagem mesmo, por fábricas têxtil. E acho que a gente descobriu onde que a galera que mora aqui vem comprar as coisas, porque tem pouquíssimos turistas nessa parte. Não, o Gran Bazar é totalmente turista e do lado dele, colado, tem o nada turístico. Muita gente. Começa também que os preços aqui são tudo em lira e não em euro, que nem a gente tava vendo no bazar, né? E a gente desceu de lá do Gran Bazar, passamos por esse bazar turco e a gente chegou no Bazar de Especiarias. Que também é conhecido como Bazar Egípcio. Ele é o segundo mais conhecido depois do Gran Bazar. E ele tem o nome de egípcio porque na época que ele foi construído, o dinheiro que usaram vinha das taxas de importações egípcias. Então, por isso que ele também é conhecido assim. Entendi. E o que a gente quer ver... Se eu não me engano, a tradução direta dele é egípcio. Entendi. E o que a gente quer ver tá do outro lado, então vamos ter que passar por ele. Se a gente conseguir, né?
cheiro desse lugar. Tudo que você imaginar de especiarias. Absurdo. E agora a gente terminou então a parte sul aqui de Istambul, que é onde são os bazares, e agora a gente vai atravessar para a parte norte, que é conhecida como a parte mais moderna de Istambul. E tem como você atravessar tanto por transporte público ou andando, que a gente está aqui na Ponte de Gálata. É muita gaivota. E aqui dá um cheirão de peixe. Nossa, demais! E a ponte inteira de Gálata, ela tem vários restaurantes embaixo dela. E aqui na frente tem uns barquinhos que vendem o sanduíche de peixe, que é bem famoso aqui em Istambul também. Então, eles são um barco que eles vão servindo quem está nas mesas aqui na terra. E os barcos são muito bonitos. Sim! Não é tipo qualquer barquinho que para aqui. Ó, tem umas mesinhas aqui e os barcos ali, servindo os sanduíches e um monte de gente chamando pro restaurante. Nossa, olha isso. Que legal! É tipo um caminho enorme de água viva. Não sei se vai dar pra ver na câmera, porque tá bem longe. Que loucura! Nunca tinha visto isso. Ó, tem peixe no baldinho do tio. Tem peixe. Como eu falei pro Douglas, eles podem ser comprados. E a galera vai mostrando habilidade, né? Tem uns que tem uns baldinhos cheios de peixe. É. Tem outros que o baldinho tá vazio. Pois é. E a gente passou pela Ponte de Galata e agora a gente quer chegar na Torre de Galata. Só que para chegar lá é uma baita de uma subida. Istambul também tem várias colinas e inclusive a torre está lá por causa de uma posição estratégica. A gente conta mais quando a gente chega lá. Só que para chegar lá a gente está procurando um funicular, aparentemente é um dos mais antigos que existem e ele é por aqui. Só que a gente está meio perdido na hora de achar a entrada. Vamos tentar procurar direito. Descobrimos por que a gente não vai conseguir. Aqui, ó, tá fechado, tá em manutenção até janeiro de 2024, que é daqui a 27 de janeiro. 5 dias. Vamos ter que subir o morro então. Bora! E olha onde a gente saiu. Nossa senhora! Mais perto que Essa parede já é a E Torre a de torre? Gálata. Nossa, a vila tá enorme. Custa 650 liras pra subir. Na verdade, eu não sei se tá dando pra ir na varanda não, porque a gente viu que tá em manutenção, mas tem um museu lá dentro. Eu acho que é só um museu. É, tá dando pra... Nem pra ver a vista. É. E a ruazinha aqui é bem bonita em volta da Galata, tá super lotado, bastante gente, bastante barco, café. Teve até pedido de casamento aqui agora no chão. Tá bem mais badalado do que eu imaginava de uma torre do século XIII que servia como... Já serviu como prisão, já serviu como torre de observação, porque tá no alto, dá pra ver uma boa parte. E torre de observação de incêndio também. Desse lado dá pra ver bem melhor ela. Ela é bem bonita. É, bem legal. E esse trenzinho charmoso é o segundo metrô mais antigo do mundo, ele só fica atrás do de Londres. Ele sobe lá de baixo, onde a gente estava, perto da ponte, até aqui em cima. Mas aquela parte de baixo está em manutenção, então ele está partindo aqui do meio. Inclusive tem várias crianças que vão penduradas atrás. Parece que é meio que festa, assim. Você paga pra entrar, acho que deve ser o mesmo preço padrão aqui do transporte público. Tem umas crianças que vão segurando lá só pra zoeira. É, ele não vai muito rápido porque tá cortando multidão aqui, então ele não pode ir muito rápido porque é uma rua cheia de gente. E essa é uma das ruas principais de comércio aqui de Istambul, daqui da parte de cima da península pelo menos. E bem escondido
A gente achou uma igreja católica. Caraca. Nossa, bem escondida Bem mesmo. escondida mesmo. Tipo, atrás do portão. É que nem a gente contou, durante o Império Otomano, você poderia ter suas igrejas, assim, só que o que eles faziam é que ela tem que ser escondida, ela não pode ser à mostra. Então geralmente tinha portões, elas ficavam até abaixo do solo. Elas eram bem mais escondidas. Eu acho que uma coisa que é bem diferente dessa parte aqui é que ela tem bem mais cara europeia. Tipo, Sim. as construções, os prédios que tem aqui, é todo no estilo um pouquinho diferente do que a gente viu lá embaixo. Talvez seja por isso que falam que aqui é a parte mais moderna de Istambul. E no final da rua Istiklal, que é aqui a gente estava, a gente chegou na Praça Taksim. Aqui é onde se concentram um monte de hotéis e um monte de restaurantes em volta dela. Inclusive o nosso Airbnb tá aqui também. Inclusive a gente tá ficando aqui perto, porque é um ótimo lugar para ficar, porque você tá conectado muito bem por transporte público. E uma coisa dessa praça que é bem interessante é que todas as mesquitas que a gente mostrou hoje eram super antigas e históricas e tal, mas essa aqui, gigantesca, é a mesquita de Taksim e ela é de 2021. Então ela é super novinha. Mesquita bebê. E com certeza esse não é o último vídeo de Istambul que vocês vão ver por aqui, porque a gente não conseguiu nem pisar no lado asiático ainda, então vai rolar. E é isso. Tchau. Eu não vou mais embora, gente. Como que um país que está dividido entre Europa e Ásia não ia ter comida perfeita, né? Cocorete é um lanche de intestino de cordeiro,